pessoal, vamos para a aula 260, dilatação anômala da água. Vamos à dilatação anômala da água. O que é uma anomalia? Para saber o que é uma anomalia, uma anormalidade, nós teremos que lembrar o que é normal. Então vamos ver o que é normal. O que é normal? Normal é que quando eu aqueço, quando eu faço um delta de temperatura positivo, ou seja, delta maior que zero, eu estou aumentando a temperatura, estou aquecendo o corpo. O que é normal acontecer com o tamanho do corpo? O normal é que o corpo aumente de tamanho. Então o normal é que o corpo tenha um delta de volume positivo. Ao contrário, o que acontece quando eu resfrio? Ao contrário, se eu tiver um delta de temperatura negativo, delta de temperatura menor que zero é resfriar, né? Eu diminuo a temperatura. O normal é que o corpo contraia de tamanho. Tá? Agora aqui eu quero falar uma coisa que eu não tinha falado nas outras aulas, sobre a grandeza densidade. Como é que se calcula a densidade mesmo na física? Densidade é massa pelo volume. Eu pergunto, na dilatação, o corpo adquire mais massa? Ou menos massa? Não. Lembra que dilatação é aumentar ou diminuir o distanciamento entre os átomos, moléculas, mas o número de moléculas permanece o mesmo. Ou seja, quando um corpo dilata ou contrai, a massa, então anota aí, qualquer dilatação que nós vimos, linear, superficial, a massa é constante. Então o que vai acontecer? Se o volume aumenta, como aqui ó, teve um aumento de volume, a densidade, quando a massa ficar constante, vai ter que diminuir. Então, um aumento de volume causará um ΔD negativo, uma diminuição na densidade. Legal, né? Então, a influência do volume com a densidade está aí. E se diminuir o volume, qualquer substância normal terá que aumentar a densidade para uma mesma massa. Pois bem, a água, não só a água, tem outras substâncias, ferro, bismuto, antimônio, na sua fusão, elas são anômalas. Mas o que é importante, vamos ser prático, para a tua prova é a dilatação anômala da água. A água é doida. É doida na dilatação quando? Quando ela se funde. Na verdade, a faixa da anormalidade, da anomalia, é uma faixa muito específica. É de 0 a 4 graus Celsius. Então, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, na verdade é 3,98, mas tá arredonda para 4, vamos ser prático. Acontece absolutamente tudo o contrário. É doida a água. Como assim é doida? Quando nós aquecemos a água de 0 para 4, está aquecendo de 0 para 4, ó, delta de temperatura positivo, de 0 a 4 só. Fora dessa faixa a água é normal. Ela deveria aumentar o volume, mas ela diminui o volume. Diminui o volume. E, consequentemente, a água aumentará a densidade, mas só de 0 a 4 graus Celsius. Agora, se eu fizer um resfriamento, eu estiver indo para o 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Vai acontecer que na diminuição da temperatura eu tenho um aumento do volume e, consequentemente, uma diminuição na densidade. A pergunta é, por que acontece isso? Interessante a pergunta. Por quê? Então, primeiro temos que saber o que mais cai nos vestibulares, nas tuas provas, é o que acontece. Mas o porquê é o seguinte. Apesar de quando está próximo a zero, as moléculas estão menos agitadas, começa a formação do cristal de gelo. O estado sólido é um estado cristalino, onde as moléculas têm fortes ligações. Bom, apesar de estar menos agitadas a 0 do que a 4, o que acontece? As moléculas, o H2O, começam a formar a estrutura cristalina, que é uma estrutura hexagonal, é um hexágono, que apesar das moléculas estarem menos agitadas,
a estrutura hexagonal do cristal vai deixar um espaço vazio muito grande. Espaço vazio não, esse espaço geralmente é preenchido por ar, por outros gases. Tá? Não sei se você sabe, mas nas geleiras, por exemplo, na Antártida, o pessoal faz expedições em que vai e coleta gelo de grandes profundidades para verificar o ar que existe dentro dentro do gelo, que daí tu vai conseguir fazer o quê? Tu vai conseguir verificar pelas eras glaciais, quanto mais profundo, maior a era glacial, qual era a atmosfera, qual a estrutura da atmosfera em determinadas épocas. Muito legal aí, então, né, uma visão a partir do ar dentro do gelo do passado. Legal, né? Bom, agora, o que nós temos aqui? Então, é por causa da estrutura hexagonal da molécula que ocupa muito espaço. Essa é a causa. Agora, o interessante seria verificar os gráficos. Notem aqui, ó. Qualquer porção d'água tem o seu volume mínimo a 4 graus Celsius. Como assim? Eu tenho 1 quilograma de água, uma massa d'água qualquer. Quando essa massa ela se aproxima do copo, tá vendo? De 0 a 4, eu estou aumentando a temperatura de 0 a 4. O volume vai diminuindo. Por quê? Porque a dilatação é anômala. Ao invés de, quando eu aqueço, ao invés de crescer, diminui a porção d'água. E depois de passar, ela volta a aumentar. Porque aqui ela é normal, aqui ela é anormal. E mesmo que eu estiver no gelo aqui, ó, o gelo também, até poderia fazer um gráfico no gelo, o gelo seria normal aqui, H2O seria normal. O mínimo volume que uma porção de água possui é a 4 graus Celsius. Interessante, né? Tá? Então se perguntar para vocês, qual é o mínimo volume que a água pode ter? É a 4 graus Celsius. O meu gráfico está aqui exagerando essas inclinações. Na verdade, mesmo que eu for de 0 a 100 graus Celsius, não muda tanto, mas muda. Muda tanto que nós sabemos que é o seguinte, olha aqui o gráfico da densidade. A máxima densidade, pessoal, a gente fala assim, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Essa densidade da água só é 1 grama por centímetro cúbico, exatamente 1 grama por centímetro cúbico a 4 graus Celsius. Porque se eu tiver acima ou abaixo, será menor. Não será tanto menor. Aqui, essa curva aqui, ela tem pouquíssima inclinação. Então a gente acaba arredondando para 1 grama por centímetro cúbico. Mas nota que a densidade da água depende do quê? Depende da temperatura. Cada temperatura tem uma densidade. Agora o que é interessante é que quando a água vai virando gelo, olha aqui quando é que eu chego em gelo a 0 graus Celsius. Tá vendo? O motivo do porquê que gelo flutua na água. Porque gelo tem uma densidade menor que a da água. Se não houvesse a anomalia na água, o gelo não flutuaria. Se eu pegar uma substância que não é anômala, por exemplo, álcool. Álcool é que álcool congela a temperaturas bem mais baixas que 0 graus Celsius, tá? Teria que ver aí o ponto de fusão do álcool. Mas o álcool, quando começa a congelar, ele começa a congelar de baixo para cima. As substâncias normais são isso. Por quê? Porque quando ela está virando sólido, o que acontece? Ela é normal, olha ali, ó. Tô resfriando, ela fica mais densa. Então as substâncias começam a congelar por baixo. A água, por ser anômala, ao contrário, ela começa a congelar por cima. Nota que a água menos densa fica em cima do que a água mais densa. Muito interessante isso. Então, por que a água começa a congelar por cima? Já viu forminhas de gelo? Quando começa a congelar, ela começa a formar uma camada de gelo por cima e não por baixo. Por quê? Por causa da dilatação anômala da água. Isso permite que as formas de vida num lago, numa região gelada, num lago ou num rio, às vezes congela rio, hein? É mais difícil, mas congela. Mas em lagos, congela por cima. E aí o que acontece? As pessoas conseguem inclusive fazer um buraco no gelo e pescar no gelo. Tá? Interessante. Por quê? Porque a água abaixo do gelo não está uma temperatura a 4 graus Celsius e não a 0. Então não congela em cima. Lembrem, o gelo ainda é isolante.
O gelo isola, não deixa que a água... Então é muito difícil um lago congelar inteiramente, fica uma camada bem espessa de gelo e embaixo água. É interessante, então a água não respeita aquela linearidade, dilatação linear, né, da variação de temperatura com volume para essa faixa de 0 a 4 graus Celsius. Tá? Fora dessa faixa, ela ainda tem ela não tem uma linearidade ainda, né? Ela tem aqui uma curva, daqui a pouco ela fica linear, razoavelmente linear, quando está 50, 60 graus Celsius, sei lá, 40, ela já é linear, tá? Mas próximo do 4 graus Celsius não há linearidade, não vale aquelas formulazinhas ΔV, V0, gama, ΔT para essa faixa de temperatura, tá bom? Então é isso aí, a aula está encerrada, até a próxima aula, aquele